Nos anos 80 e 90, antes da popularização da internet, streaming, TV a cabo, havia uma grande expectativa por novidades nas emissoras públicas, e esse era um momento especial para crianças e adolescentes, ou melhor, para todo mundo, né? Nós ficávamos lá assistindo a programação e eis que chegava a hora do intervalo comercial. Cada vinheta ou anúncio de uma nova atração gerava aquele clima de ansiedade, deixava a gente bem entusiasmado, já que não havia muito bem como descobrir informações antes. O máximo que tínhamos de informações vinham de revistas e jornais. Então a gente criava aquela expectativa, né? Nossa, teremos um novo desenho animado, teremos um novo programa, teremos uma nova novela. Bastava uma chamada e pronto. Para gerar esse clima de expectativas, o SBT começou a exibir vinhetas que, para nós, assim, era algo meio misterioso, e como a gente interpretava que seria um novo desenho que prometia chegar às telinhas em breve. Mas na prática, parece que isso nunca chegou a acontecer. Esse é um tópico obscuro relacionado a exibições estranhas que já aconteceram nessa emissora, e hoje explicarei para vocês o que realmente aconteceu. Foi exibido ou não foi exibido? Condorito, versão brasileira, Alamo. Primeiramente, vamos falar da mídia em si. Afinal de contas, quem é Condorito? O Condorito é um personagem de quadrinhos chileno criado em 1949 pelo cartunista René Rios, mais conhecido como Pepo. E o Condorito é um condor que vive situações bem cômicas, que fazem até sátiras do dia a dia, com aquele humor simples, mas algumas vezes também bem pastelão. E existe uma coisa interessante relacionada à criação desse personagem, porque em 1942, a Disney lançou o Saludos dos Amigos, que era apresentado pelo Pato Donald, e um elenco de personagens representando várias nações das Américas. Mas e quanto ao Chile? O Chile foi representado por Pedro, que era um aviãozinho de pequeno porte. O Pepo, vendo isso, achou muito estranho, porque o Chile não pode ser também uma ave. Logo, em resposta, ele criou o Condorito. Condorito é aquele personagem que sempre se envolve em situações engraçadinhas com os seus amigos. Tem um cachorro que se chama o Washington. Ele tinha esse bordãozinho aqui, Plop, que virou a marca registrada do personagem. Sempre quando ele ficava surpreso, frustrado com alguma situação, acontecia algo muito absurdo, aí isso era meio que algo característico da situação, colocavam esse Plop. Não demorou muito e Condorito se tornou um dos quadrinhos mais populares do Chile. Começou a ganhar edições mensais e foi traduzido para diversos idiomas. Ele passou a ser publicado em vários países como México, Argentina, Peru. Mas e quanto ao Brasil? Se ele era tão popular nesses países da América Latina, Condorito teve a sua passagem no Brasil? E a resposta é sim. O Condorito ele foi publicado pela Rio Gráfica, foram 12 edições a partir de 1982. Depois disso, digamos que o Condorito teve um hiato no Brasil, voltando apenas em 1991 pela editora Maltese, e ao todo ganhou 8 edições, entre 91 e 92. E é no ano dessa volta que focaremos o vídeo aqui. Com o seu reconhecimento e popularidade, veio a ideia de expandir o Condorito para outras mídias. Inclusive, eu falarei um pouquinho mais a respeito desse tópico no final, que ele é bem interessante. Mas, lá na década de 80, tiveram a ideia de criar uma animação para o Condorito. Uma série de curtas animados. Foquem bem nisso, curtas animados. Muitas vezes sem diálogos, com o mesmo humor do gibi, e digamos que essa ideia naquele momento deu muito certo, porque o Condorito já estava meio que consolidado. Era um gibi que fazia muito sucesso em vários países, e por que não, né? A série de curtas foi uma coprodução da televisão espanhola e da Corporação de Televisão da Universidade Católica do Chile. Em seu país de origem, ele foi exibido em um programa chamado Sábado Gigante, e agora que entra a
parte do Brasil. Foi exibido no Brasil? Lá na década de 80 e 90, o SBT buscava por novos conteúdos infantis, até porque esse era um dos carros-chefes da emissora, que lá no início já fazia muito sucesso com exibição de Pica-Pau, Tom e Jerry, desenhos da Looney Tunes. O catálogo era bem diversificado e o Condorito chamou a atenção do SBT. E sim, foi exibido, mas foram exibidos os curtas. O canal exibiu curtas do personagem durante os comerciais lá por volta de 1991. Essa é uma informação bem obscura de se conseguir na internet, mas caso você tenha memórias de Condorito ser exibido no final dos anos 80 ou depois de 91, comente aqui. E eles anunciavam os curtas com vinhetas que sempre terminavam com uma frase "vem aí", o que criava uma grande expectativa entre as crianças. E um mal entendido. Na verdade, foi tudo um grande mal entendido, porque o público passou a imaginar uma série completa com as aventuras do Condorito, sabe? Um desenho de 10 minutos, 30 minutos, 20 minutos. Começaram a especular demais, e naquela época não tinha internet e outros meios pra gente se informar melhor. Então começaram a especular que talvez fosse exibido um desenho do Condorito em um horário diferente, de madrugada, ou muito cedo, ou apenas em alguma afiliada do SBT, ou que era exibido apenas em um dia específico da semana, mas não. O ponto é que Condorito sempre foi essa série de curtas e nunca foi um desenho. Mas como eles exibiam dessa maneira, muitas pessoas achavam que as vinhetas do desenho, que na verdade eram os curtas, seria uma espécie de chamada para um desenho animado, porque colocavam o "vem aí". Vem aí um desenho do Condorito, né? Os curtas exibidos nunca se transformaram em uma série regular e nunca foram exibidos em série. Por exemplo, vamos pegar 7 curtas e exibi-los de uma vez, e assim vai dar 7 minutos de programação. Isso nunca aconteceu também. Por isso que esse caso do Condorito, muita gente acha que foi trollagem do SBT, que o SBT trollou a gente, o SBT enganou a gente, mas ao meu ver parece um mal entendido. Eu acho que em partes o SBT errou um pouco em colocar o "vem aí". E eis a dúvida de milhões: será que o SBT um dia me responderia isso? Por que o "vem aí"? Vem aí, mas vem o quê? Alguns acreditam que era devido à volta do Condorito em gibi no Brasil. Lembra quando a editora, lá em 91 e 92, lançou 8 edições de Condorito? Então, muitos acreditam que foi isso. Eu até selecionei alguns comentários de inscritos meus que viveram esse momento para explicar melhor como foi, né, esse clima, o que as pessoas achavam na época, o que era discutido. Eu lembro que teve chamada do Condorito, mas no final só colocaram ele nos comerciais. Na verdade eram os curtas. Isso aqui teve até comunidade no Orkut dedicado à causa. Rapaz, pessoas que depois de anos ainda esperavam que o SBT passasse o desenho Condorito, que só era exibido em trechos no intervalo, com o "vem aí Condorito" no final. Aí, tá vendo? Ó o mal entendido. Agora o Silvio Santos faleceu, talvez só o Silvio Santos soubesse nos responder isso, né? Mas vai que alguém no SBT nos responda ainda? O pior é que lançaram até um almanaque do personagem na época. Lembro que um colega tinha e levou pra escola, divulgado no SBT como o desenho que virou história em quadrinho. Ou seria o contrário? É o contrário, né? Primeiro foi o quadrinho, depois foi o desenho. Eu era criança e me perguntava, certo, mas cadê o tal do desenho do Condorito? Será que passou e eu perdi? Esse era o feeling de muitas crianças que pegaram esse momento no SBT. Não foi o meu caso, mas foi o caso de muitos inscritos meus. As vinhetas do Condorito eu me lembro, realmente me lembro de ter ficado curioso sobre que desenho seria este, mas até onde eu sei, nunca passou este desenho na programação. Então, passou, mas não era aquilo que a gente estava esperando. Tem os quadrinhos dele, mas são um tanto quanto adultos. Eu me lembro de ter assistido Condorito. Agora, será que é uma memória falsa ou realmente assisti isso? Muitas pessoas tinham também esse pensamento de, será que é um efeito Mandela da minha mente, uma memória falsa? Tanto é que no meu iceberg de efeito Mandela brasileiro, uma pessoa comentou que achava que era uma memória falsa, e não. Bizarro que nunca vi sequer um episódio do referido exibido.
que só foram os curtas. Lembro das propagandas do Condorito, eu devia ter uns 10 ou 11 anos e sempre esperava pra saber quando iria começar a passar, mas do nada, pararam as propagandas e nunca vi nenhum episódio desse desenho. O Condorito realmente foi divulgado bastante nos intervalos do SBT. Eu esperava que fosse um desenho animado, mas na verdade foi apenas para divulgar a revista em quadrinho desse personagem. Eu lembro dos comerciais desse Condorito. Dia desses eu tava tentando lembrar o nome, mas só lembrava do personagem ter um bico de papagaio. Essa coisa nunca foi ao ar mesmo, não sei por que faziam o teaser, mas ele nunca estreou. Aí tem uma edição. Passando aqui pra dizer que encontrei o desenho aqui no YouTube mesmo. E a real é que os episódios, entre aspas, duram em torno de 1 minuto mesmo. E era isso que passava e dava a impressão de ser um teaser para a estreia do desenho. A real é que o desenho passou, e o que eu pensava ser uma propaganda era o próprio episódio completo. Isso só durou algumas semanas e sumiu. Acho que não agradou por não ter dublagem e as piadas exigirem um certo nível de desenvolvimento intelectual para entender, algo que crianças pequenas normalmente não conseguem. Talvez por isso tenha deixado de passar. Geralmente, os desenhos do SBT, Tom e Jerry, Pica-Pau, Looney Tunes, Hanna-Barbera, eles ficaram anos e anos, alguns até décadas, sendo exibidos na emissora. E o Condorito não. Nem um sábado animado, sessão desenho. Não, Condorito é uma criação chilena, então tem muitas coisas que, assim, fazem sentido pra um chileno, vai ser engraçado pra um chileno, mas a gente não vai entender, porque eram piadas e referências culturais que estavam bem ligadas ao Chile e à realidade do país naqueles tempos. Mas é engraçado que o Chaves fez sucesso no Brasil, né? Mas eu acho que o Chaves fez sucesso no Brasil por causa da dublagem. Se não fosse essa dublagem clássica do Chaves, eu acho que não teria feito tanto sucesso assim. E o Condorito não tinha uma dublagem. Ele também não se adaptou bem ao gosto brasileiro e já tinha uma concorrência editorial também, porque a gente tinha a Turma da Mônica, tinha uns gibis da Disney que faziam muito sucesso, depois teve gibi de vários famosos brasileiros, até tem um vídeo falando a respeito disso, depois teve a febre dos mangás, então as pessoas tinham uma preferência maior por esse tipo de conteúdo do que o Condorito. E reparem uma coisa nesse vídeo aqui, né? Esse vídeo não é meu, mas muita gente especula que esse áudio de versão brasileira não seja real, porque Condorito não teve uma dublagem. Condorito, versão brasileira, Alamo. Eu sei que vai ter gente que vai falar, o Tom e Jerry teve dublagem, mas eu acho que é diferente, né? Isso aqui é um curta de 1 minuto e Tom e Jerry tinham alguns momentos que tinha um narrador ou que tinha uma pequena fala, diferente do Condorito. E reparem que usaram as musiquinhas do Chaves, usaram as mesmas BGMs, bem SBT das ideias. Condorito, versão... Então isso se tornou um episódio isolado que ficou marcado na memória de quem acompanhava a programação do SBT na época. Não foi o meu caso, fiquei sabendo disso tudo graças aos meus inscritos e eu até já falei a respeito disso em um vídeo anterior e eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês. Ele ainda continua bem popular no Chile e em outros países da América Latina, mas no Brasil flopou, né, galera? Flopou bonito. Eu sei que em 2017 teve um filme do Condorito, que é em 3D, e esse filme foi dublado. Dizem que foi exibido nos cinemas, mas eu não encontrei muitas informações a respeito disso, mas o filme foi dublado. E a animação dele não tá ruim não achei ruim a qualidade. Comigo a bola entra! Muito bem, amigão, é isso aí! Espera aí, o que aconteceu? Pepe Cortisona roubou a bola do próprio companheiro! Mas digamos que houve mídias do Condorito que ficaram só no vem aí. E agora eu tô falando sério. E como esse canal fala também de Lost Mídias, projetos cancelados, vale a pena eu colocar isso aqui no vídeo, né? Em 1962, uma revista de cinema local publicou um artigo falando a respeito de uma produção de um filme do Condorito, que seria chamado Condorito en el Circo, ou Condorito no Circo. Não existem muitas informações a respeito do enredo, a gente sabe que se passa em um circo, né, até porque esse é o título do filme. A gente sabe que o Pepo estaria envolvido no desenvolvimento dele, além de outros cartunistas da época, e que seria a primeira produção animada chilena em cores. Só que esse projeto nunca chegou a ser lançado. Segundo relatos, houve problemas no financiamento, o resultado não agradou o Pepo, então ficou por isso mesmo.
Animação, um projeto cancelado chileno. Mas esse não foi o único. Lá no início dos anos 2000, fizeram um episódio piloto do que seria uma série do Condorito, chamada El Show de Condorito. E o negócio seria assim, usariam atores live action, só que o Condorito seria em 2D. Olha que doido! Com o tempo, o custo para fazer esse piloto começou a aumentar muito, então desistiram da ideia. E o que nós temos agora no canal do Condorito são esses curtas animados em 3D, que são mais novinhos, o Condorito Fala, e é isso aí, gente. Essa é a história do Condorito no Brasil. Muitos acham que foi uma trollagem, mas ao meu ver, foi um mal entendido. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que não foi da época de muitos dos meus inscritos, mas vale a pena pela curiosidade e pela história, que é muito interessante, né? Nós nos vemos na próxima e tchau, tchau!